Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ô Mãe Podcast, esse espaço dedicado especialmente para nós, mulheres, mães. Eu sou a Natália Granado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, junto com a minha amiga, parceira, Bel Nóbrega. Ai, é isso aí, gente. Queremos muito formar uma rede de apoio para você, mulher, que está aí na sua casa, dentro do seu casulo. A gente quer que você saia daí, saia desse momento, entendeu? E saiba o quanto você é poderosa. E se empodere com a gente, né, Nath? É isso mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, não perca nenhuma novidade. Tem muitas novidades vindo por aqui. E não vamos conversar muito antes, porque hoje o foco é essa mulher maravilhosa que fez parte da vida de tantas pessoas, mas eu quero que você apresente ela com muitos detalhes, porque ela merece. Ah, merece, né? Eu sou fã dela, eu sabia? Também. Ela não sabe, mas eu sou fã. É. Olha só, ela iniciou sua carreira na MTV, mas ficou nacionalmente conhecida pelo grande público pela sua participação no Cacete Planeta, lembra, gente? Outra atuação marcante na sua carreira foram nos filmes, principalmente de Pernas pro Ar 1, 2 e 3, que quebrou vários mitos aí, né? Ela é mestre em psicologia social e hoje atua como palestrante de eventos de inovação, tecnologia, meio ambiente. Maria Paula! Obrigada, meninas! Que delícia estar aqui. Que honra! Toda minha. Estamos muito, muito felizes, porque além de, conhecermos muito mais, a gente, na verdade, se sente meio próxima, porque você fez isso, parte da nossa vida, das nossas casas. É muito lindo isso. É como se eu tivesse uma chave que abre todas as portas. Porque em qualquer lugar que eu chego, é tão fofo. Porque assim, a copeira chega assim, ai, eu fiz um pãozinho de queijo pra você. Aí o CEO, não, pode chamar a Maria Paula pra vir aqui tomar um drink, fazer um brinde com uma champanhe. É uma coisa assim, de todos os níveis sociais, todas as religiões, todos os times de futebol. É muito lindo porque o Cacete Planeta passou pelas barreiras todas. Então não tem essa coisa do limite, porque geralmente as pessoas que ficam muito na mídia são nichadas, são assim, de um tipo de gente que se comunica com esse tipo de gente. Mas o Cacete Planeta não. Então, às vezes, eu vou fazer, por exemplo, coisa em penitenciária. O povo, sabe assim, os mais bravos, não, Maria Paula é sangue bom, deixa entrar na cela. E aí o secretário de segurança, não, Maria Paula, é muito lindo isso, gente. Legal. E é uma memória afetiva que as pessoas olham, dão uma risada, não sabem nem porquê. Exatamente. Não tinha também a questão da tecnologia forte, né? Igual tem hoje. Então era uma coisa assim, a gente esperava chegar o momento do Cacete Planeta. Era um momento. Não tinha concorrência, né? Não. Gente, não existia celular. Não existia nem celular. Então, imagina, mídia social, nem pensar, nada disso. Era todo mundo ligado ali naquela mesma linguagem, naquela mesma piada, naquela mesma reflexão. A gente fez também muita crítica social, o que é bacana também, porque era um humor que estava ali sempre, tipo, ó, pensa aí, se liga aí no que tal político está fazendo, no que tal, né, do que tal personagem está nos trazendo de reflexão. Então, além da graça e da alegria, né, daquela coisa leve e bacana, gostosa de viver, a gente tinha também uma camada mais profunda que era sacudir para fazer pensar. Incrível. Ó, antes da gente entrar nessa área profissional, tá? Porque você é uma pessoa que realmente quebrou mitos, né? Quebrou tabus, tanto no Caceta como nos filmes que você fez. Verdade. A gente sempre quer começar perguntando: quem é você, mulher? Quem é Maria Paula, mulher? Eu, mulher, eu tenho duas características muito marcantes. Primeiro é a alegria. É engraçado isso, porque mais do que as pessoas olham para mim, mais do que associar a uma pessoa engraçada, me associam a uma pessoa alegre. Eu sou autoastral, eu sou bem-humorada. E eu realmente sou muito alegre. Então eu acho que isso é uma característica de personalidade. Eu não faço nada pra isso. O meu normal, eu acordo de manhã já amarradona. Pô, hoje bom dia, vida, né? Aquilo, E sabe assim, amarradona. E passo o dia assim, e de noite
antes de dormir, dou aquela agradecida, assim, porque eu tenho tantas experiências legais e conheço tanta gente incrível e tenho oportunidade de fazer tanta coisa bacana. Eu sou uma sortuda, então uma característica é a alegria e a outra é disposição. Eu sou aquela que estou sempre pronta. Qualquer coisa que alguém fala, alguém pode, eu já... Pode ser até lavar a louça, alguém eu posso qualquer coisa, eu estou sempre cheia de disposição, pronta para fazer o que estiver rolando. Eu sou muito curiosa, muito afim, sabe? Afim das coisas. E eu acho que isso também abriu muito caminhos para mim, né? Que bacana! E você, mãe, que é um lado que a gente logicamente gosta de trazer muito pra cá, a gente não conhece muito a sua história de mãe, então conta pra gente quem é a Maria Paula mãe. A Maria Paula mãe bom, primeiro a maternidade mudou minha vida completamente. Então, toda essa, sabe assim, quando eu dei uma pivotada na carreira e tudo foi mudando, foi a partir da maternidade. Olha que bacana isso. Quando a minha primeira filha, Maria Luísa, nasceu, eu fui convidada pelo Ministério da Saúde para fazer a campanha de aleitamento. Não sei se vocês se lembram. Eu fazia com ela, assim, mamando, e ela era muito pequenininha, menos de um mês, a gente gravou a campanha. E era uma campanha que a gente preconizava o aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses. Então eu falava, gente, nem água, nem suco, dê apenas leite do peito para o seu bebê. E foi incrível, uma campanha maravilhosa. Naquela rede nacional, naquela época. Só que as mulheres começaram a me parar na rua e dizer, pô, Ana Paula, adoraria amamentar 6 meses. Imagina, o Ministério da Saúde preconizando 6 meses de aleitamento exclusivo e o Ministério do Trabalho não garantia 6 meses de licença maternidade. Aí eu falei, gente, que absurdo, como assim? Vocês me botam em rede nacional. Tem alguma coisa errada aí, hello? Aí eles falaram, não, realmente, precisamos ver. Eu falei, não, vamos ver já, contem comigo. E aí a gente começou a fazer uma campanha, primeiro a nível municipal, depois a nível estadual e, afinal, conseguimos a nível federal e mudamos a lei de a licença maternidade, que na época era 4 meses, e aí passou a ser 6 meses para todas as mulheres do território nacional. Eu falei, caraca, que vitória, como assim né? dá pra Que mudar a lei? vitória. Aí, a partir disso, a minha vida toda mudou, minha carreira mudou, minha trajetória mudou. Porque eu falei, poxa, eu posso usar aqui essa chave que abre todas as portas e essa celebridade e essa curiosidade que as pessoas têm, né, com a Maria Paula. Eu posso usar isso para temas muito importantes que podem trazer muita transformação para a vida das pessoas. E foi aí que eu fui me tornando o que hoje eu chamo de artivista, que é a mistura de artista com ativista. Ativista, muito legal isso. Muito, e realmente era uma época que talvez não se falavam de tantos assuntos assim profundamente. Você trazer isso numa rede nacional abriu, despertou muito, mudou a vida da mulher, porque é muito difícil. Imagina só, você ter que amamentar, tá lá 6 meses, mas você só pode ficar 4 com o seu bebê, então não, é uma coisa que não conecta. E até para você tirar o leite, né? Se você quer deixar ali para criança, é difícil, né? Não é assim, não é todo mundo que consegue. Não, e tem todo. Não é que seja difícil, mas você precisa saber fazer direito. Até que não é difícil. E é isso que eu acho mais legal. Por exemplo, agora eu acabei de voltar da África e a gente foi fazer uma campanha para criar salas de bancos de leite humano dentro das UTIs neonatais. É uma coisa que salva vidas, diminui a taxa de mortalidade infantil. Gente, lá é muito grande. Como a gente foi para Angola dessa vez, mas a gente trabalha com todos os países, a gente chama de CPLP, que são os países de língua portuguesa. Então, Cabo Verde, Angola, Moçambique, tem um monte. E a gente vai. Eu vou a convite da ONU e Fiocruz, e aí eu faço as campanhas mesmo, ensino as mulheres, porque tem, sabe, você tira o leite, faz a ordenha, a gente chama de ordenha, faz a ordenha, e aí tem assim umas coisas básicas, tipo, tem que ser vidro, você não pode armazenar em plástico. Então é um vidro, um potinho de vidro que você dá uma fervida antes para ele ficar desinfetado, bota o leite ali dentro, fecha bem e bota no congelador. E aí a gente tem todo um esquema, os bombeiros vão na casa das mulheres, fazem a coleta, levam para a Fiocruz, onde passa por um processo de pasteurização do leite humano, e daí ele é distribuído para as UTIs neonatais de todas as maternidades do Brasil e do mundo, e, né, em alguns lugares, por exemplo, da África, já estão fazendo isso também. E isso, gente, é muito inovador. É uma tecnologia brasileira que está sendo
exportada. Olha que orgulho. A Fiocruz é assim, sabe assim, o topo da ciência e a serviço das mulheres e, né, das mães e dos filhos. Enfim, é uma coisa lindíssima. E não é que seja difícil, mas tem detalhes que precisam ser observados. É porque falta muito, a gente sempre bate nessa tecla, né? Falta muita informação. Isso. Muita informação. Quando a gente criou esse podcast, até foi exatamente para poder levar informações corretas para as pessoas. Corretas e atuais. Isso aí. Né? Então, assim, porque hoje em dia você entra na internet, tem tanta informação, tem boa e tem ruim. Como filtrar isso? Então você tem que tentar, e por isso que é importante quando pessoas como você aceitam vir aqui, porque a gente consegue validar, sabe? Sim. O que a gente está falando. Então isso é importante, né, Nath? Sim, e essa mistura de ver você como uma pessoa ali da TV, que as pessoas admiram e, né, ver a sua história, e você falando sobre isso tem um peso maior. Você sente isso também? Sem dúvida. Sem dúvida. Não, e até na minha vida também. Foi isso que você falou quando você falou, ai, você é mãe. Poxa, a maternidade é tão importante pra mim que mudou até a minha trajetória profissional. Sim. Mudou tudo. E mudou pra melhor, pra uma coisa mais consistente, né? E eu continuo fazendo humor. Esse ano eu vou lançar um filme novo, chama Ecoloucos. Que legal! Uma aventura insustentável, a gente fazendo piada com ecologia e uma comédia. Primeira vez que eu tô assinando também como roteirista. Então, além de estrelar o filme, eu tô assinando o roteiro também. E, enfim, então é assim, a Maria Paula, atriz, continua aqui. Eu não deixei de ser atriz, mas agora eu sou atriz e ativista, atriz e esse trabalho que eu tenho feito, né, como pesquisadora da psique humana, esse mestrado que eu fiz na UNB, que é um centro de excelência do Brasil, a Universidade de Brasília é um lugar assim muito efervescente, principalmente das questões humanas e humanistas. Então eu trabalho, claro, a psicologia já tem uma pegada muito humana, mas eu ainda refinei uma coisa de pacifismo. Então eu trabalho com a construção de ambientes pacifistas, onde as pessoas possam se sentir seguras o suficiente para ter criatividade, para se expressar de uma forma respeitosa, amorosa, gentil, sabe? Para a gente ir superando os desrespeitos e as lacrações que afinal acabam diminuindo o outro, ou mesmo esculhambando o outro, e às vezes até as pessoas, nossa, eu tenho visto cada coisa, assim, as pessoas de vez em quando fazem comentários que eu falo, pra quê? Pra que fazer esses comentários? Né? Imagina como o outro vai se sentir, mesmo que ele seja diferente de você, a gente não quer que ninguém se sinta assim. Você se coloca no lugar do outro, né? Isso falta. Gente, só para vocês entenderem, antes dela ser a Maria Paula, essa atriz maravilhosa, ela é formada em psicologia. E depois ela fez mestrado. Conta pra gente como que foi essa coisa da psicologia, ser atriz, depois fazer mestrado, voltar a ser atriz. Como que isso é na sua vida? Então é isso que eu te falei, não tem essa de ir e volta. Tudo vai indo, é como um círculo concêntrico. Eu continuo sendo o que eu sou e aí vou só acrescentando. Agregando, exatamente. Então eu comecei a psicologia antes de tudo, com 16 anos. Eu entrei na UNB. Jovenzinha ainda em Brasília. Eu nasci em Brasília. E entrei bem jovem, muito jovem, e aí comecei a estudar. Rapidamente eu vim para São Paulo. Eu estreiei na MTV com 18 anos, gente. Eu comecei a trabalhar moleca ainda. E aí eu transferi a universidade para São Paulo. Quando eu me formei aqui em São Paulo, eu estudava na MTV e eu fazia também o mestrado, o último ano de psicologia. Você tem que fazer mestrado não, como chama? A graduação. O estágio. Aí eu tinha que fazer um estágio no último ano. E eu fiz esse estágio num hospital que chama Charcot, não sei se é um hospital psiquiátrico. Nossa, eu me lembro, não existe mais, né? Eu me lembro disso. Eu não sei se ainda existe, mas naquela época, gente, isso tem 30 anos atrás. Quer dizer, não precisa nem comentar lá pra casa. Não, mas eu lembro que até tinha o pessoal, olha, eu vou te mandar pro Charcot. Lembra? Tinha meio era um lugar. As pessoas falavam, né? Então imagina, eu estudava psicologia, fazia estágio no Charcot, saía de lá e ia gravar na MTV. Era uma, sabe assim, uma montanha-russa de emoções e de experiências na minha vida. E isso foi muito bacana, porque, sabe, abriu a minha cabeça muito.
E me preparou também. Quando eu fui pra Globo e quando pintou o Cacete Planeta, e no Cacete Planeta eu compunha personagens muito complexos, porque eu fazia. Primeiro, o humor não é fácil, né? Fazer o outro rir é uma coisa. Sim. Você tem que ter ali um jogo de cintura. E, além do mais, eu estava falando sempre das pessoas que eram as novidades, né, as atualidades. Então, por exemplo, acabava a novela das 8 e a gente entrava imediatamente fazendo a piada. Então, eu até brinco que eu fiz todas as protagonistas de todas as novelas da Globo durante 18 anos. Durante 18 anos, todas as Helenas, todas exatamente. Então, para compor isso, a psicologia me ajudou demais. Com certeza. Porque estudar a psique humana te dá recursos para você colocar ali um molho para ficar realmente parecido, engraçado e pegar ali uns pequenos trejeitos da pessoa. Então esse olhar da psicologia me ajudou muito na minha carreira de atriz. E aí depois, quando eu voltei, o Sunda morreu, foi aquela tristeza, aquela, partiu o coração. A gente acabou indo cada um para um lado, o Cacete Planeta acabou, e eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, eu quero voltar para Brasília e fazer um mestrado lá na UNB. E aí eu voltei, fiz esse mestrado, e aí pensei, cara, realmente são ciclos que vão se fechando, e as histórias vão cada vez mais se confirmando, né? Durante esses 18 anos, mais até, né? Que eu tive 3 anos ainda em São Paulo antes de ir para o Rio, foram muitos anos atuando, não só na TV e no cinema, mas no teatro também. Fiz várias peças de teatro, adoro palco, acho incrível. Mas, paralelo a isso, eu nunca deixei de pesquisar sobre a psique humana e sobre esses processos também de cura, né? De cura física, psíquica, mental, emocional. Então eu fiz uma graduação também lá no Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro. Eu estudei medicina chinesa. Então teve uma época que eu tinha uma clínica, chamava Tal Academia da Saúde. Olha isso, gente. Eu tinha 22, 23 anos. E aí a pessoa pagava uma mensalidade, era tipo uma academia. E aí ela podia fazer várias atividades. Aí eu fazia uma coisa que a gente chama de acupressura. Você usa os mesmos meridianos da acupuntura, mas ao invés de agulhas eu estimulava com os dedos. Então aquela coisa, né, acupressuras, tem shiatsu, tem tuiná, tem várias diferentes técnicas. E aí então eu continuei paralelo, eu continuei trabalhando com cura, e era muito engraçado, porque aí mais uma vez no final do curso lá no IARG, a gente tinha que fazer o tal do estágio para ganhar a graduação. E o estágio era um ambulatório gratuito, 7h30 da manhã, era uma manhã por semana. Então, toda sexta, 7h30 da manhã, estava eu toda vestida de branco, sentadinha lá, esperando as pessoas virem para eu atender gratuitamente. Aí ninguém olhava assim, cadê a câmera? É pegadinha, não é? Com certeza. Não é pegadinha. Você chega pra ser entendido. Você vê a Maria Paula, você fala, como assim? Estão me gravando. Toda vestida de branco. Será que é bom? Pode ser. Muito bom. Sensacional. Não, então você, né, com certeza levou muito então dessa parte, né, da psicologia para o seu trabalho, porque a gente também, né, tá na TV aí bastante tempo, trabalha, sabe como é a questão da saúde mental. Quando a gente fala atriz, tem toda uma bagagem aí, a TV, a exposição, tudo isso. Se você não tiver um psicológico bom, no futuro pode ser uma coisa bem ruim. Então, você acha que te ajudou assim muito? Principalmente quando acabou? Sem dúvida. Não, tanto em todos os momentos. Todos os momentos. Eu acho que quando começou, porque a MTV chegou com uma linguagem muito nova. Sim. Nossa. E a MTV foi assim um furacão no país. Amava demais. Era muito legal. E ao mesmo tempo, o que era muito legal, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa de novidade que era, as pessoas ficavam meio desconcertadas com aquilo que a gente trazia. Até a própria Globo mudou a linguagem dela, lembra? Era uma coisa tudo mais lento, mais fechado, e com a MTV começou uma coisa de câmeras mais rápidas, dinâmicas. Música, né? Música e movimento, né? E eu acho que então, desde esse começo,
E imagina, com 18 anos, de repente, de uma hora para outra, ficar famosa. Isso muda também. Então, nessa hora também me ajudou muito a manter o pé no chão e lembrar, não, isso aqui é só uma faceta da minha profissão. Eu não sou isso, eu estou isso. Eu acho que isso me ajudou. Em todos os momentos, desde para eu não pirar e me achar mais do que os outros, e nem no final, quando eu saí do ar, para pirar e me achar menos do que os outros. Então, isso que você falou do final, no final sim, mas no começo também e durante toda a trajetória. Sim. Psicologia, gente, façam terapia, façam análise, porque ajuda muito, prepara. E às vezes, e todo mundo passa por altos e baixos na vida, todo mundo. Às vezes a gente fica idealizando, achando que não, a estrela não passa. Todos nós temos um momento que toma o pé na bunda, chora, ou, né, alguém que você ama sofre um acidente, ou alguém que você ama fica doente. Eu, por exemplo, nesse momento estou vivendo uma brabeira, que a minha mãezinha, que é o amor da minha vida, está com Alzheimer. É difícil demais. É difícil demais. Mas o que eu posso fazer? Ela tá com Alzheimer. O que eu posso fazer é cuidar bem dela. E é o que eu tô fazendo. Dá amor, né? A gente fala sempre atenção. Aqui. A gente sempre fala que o maternar vai muito além de você parir. Sim. O maternar é cuidar. Então você cuida dos seus filhos, mas você cuida de amigos, você cuida dos seus pais, principalmente a nossa geração cuida muito dos pais. Eu cuido da minha mãe, ela cuida da mãe dela. Sabe, a gente cuida muito dos pais. Então eu acho que a gente puxa muito esse cuidado hoje, esse olhar nosso para os nossos pais, né? Sem dúvida. Que não era assim, né? Não, e agora é bonito isso também, porque os meus filhos, me vendo cuidar dos meus pais, também estão se preparando. É lindo isso. Eu vi um estudo até, hoje eu estava lendo no Instagram, falando que quando você fica perto da sua mãe e você cuida dela na velhice, ela pode viver muito mais. Sim. E isso é com certeza. Sim. Não precisa nem dizer que é um estudo, mas é o amor, né? Claro. Você cuidar da pessoa que cuidou tanto de você também, né? Exatamente. Então isso é muito legal. E os filhos espelhos, né? Sim. E você chegou a atender em consultório? Então, tive uma fase, até aqui em São Paulo, quando logo que eu me formei, o meu orientador, que até há pouco tempo, no dia dos professores, eu publiquei uma foto dele no meu Instagram, Jacó Pinheiro Goldberg, que é uma das maiores referências nacionais e internacionais em psicanálise no Brasil. Cara, é demais. Na época que eu me formei, ele era o meu orientador. E eu cheguei a fazer com ele essa especialização. E eu atendia dentro da clínica dele. Então, atendia sob o olhar dele. Pacientes dele, eu nunca vou me esquecer. Teve uma paciente muito jovem dele que eu atendi, e sob supervisão, né? Aí acabava, ela saía e eu ia conversar com ele sobre o caso. E foi uma situação bem complicada, assim. Ela estava numa fase terminal. Ela tinha uma doença gravíssima e estava numa fase terminal. E então, assim, experiências muito profundas, muito desafiadoras. E nessa época eu cheguei a atender. Depois disso, não. Mesmo agora que eu tenho mestrado em psicologia, mas o meu foco, ele é mais coletivo. Como eu sou uma comunicadora, eu aproveito primeiro para fazer pesquisa. Sim. E para me comunicar com grandes plateias. Então eu faço palestras, eu faço eventos, eu tô agora com um cargo, gente, que eu tô amando, que essa é a minha maior novidade, que eu sou CHO. Tá? Tem o CEO e tem a CHO, que é Chief Happiness Officer. Olha que chique! Muito legal. Eu cuido do estado psíquico da equipe. Sim. De happiness mesmo, das emoções, do cultivo, do equilíbrio das emoções, para que os grupos, né, e as equipes possam se relacionar de uma forma saudável e que um possa apoiar o outro. E aí tem todos aqueles desafios da modernidade, de burnout, que está acontecendo demais. Então, como evitar? Como evitar burnout em empresas muito cuja pressão do dia a dia é muito forte? E até para prevenir depressão, gente, a gente está tendo uma pandemia até de suicídio. O momento está gravíssimo. Eu acho que a gente está vivendo um momento bem difícil. Muito difícil. As ansiedade. Pessoas estão difíceis de lidar também, você não acha isso? Exato, muito. Está todo mundo muito à flor da pele. Eu acho que a pandemia
acelerou isso, intensificou isso muito, principalmente com jovens. Muito. Porque somos seres sociais e a gente é feito para viver em galera. Aí, de repente, trancou todo mundo em casa. Imagina, a minha filha, por exemplo, quando começou a pandemia, ela tinha 15 anos. Ela passou dos 15 aos 17 e meio trancada sozinha. Poxa, é desumano. É o pico da adolescência né? ali naquela É fase. desumano, é claro. E ela e todas as outras, Sim. e todos os outros. Então, eu acho que isso foi toda uma geração que passou por essa dificuldade forte e a repercussão disso em termos psíquicos foi muito grave. Então, a gente está tendo muito de distúrbios psíquicos relacionados à ansiedade, pânico, enfim, até os números de autismo aumentaram, de TDAH aumentaram. Não. Ou seja, tá um momento delicado. E além de tudo, gente, tá vindo de todos os lados. Além de ter tido essa coisa grave da pandemia, que foi o isolamento social, que tem repercussões sérias na psique humana, além disso, ainda tem climate change, né, a coisa da mudança climática. Imagina, gente, na nossa época, o futuro era uma coisa incrível. O Brasil é o país do futuro, e tudo certo. A gente pensava no futuro como uma coisa maravilhosa. Hoje, Diferente. fica todo mundo apavorado. Não quer futuro, né? Porque Medo. o que vai ter, os níveis dos oceanos vão aumentar e vão ter tsunamis, não sei o que, cara. Que paranoia que é. E é uma coisa real, porque os cientistas estão mostrando e a gente tem visto. Teve essa coisa no Rio Grande do Sul, a inundação, que foi uma grande prova. A gente acabou de ter aí esse furacão Milton lá, o furacão não, Foi furacão. o furacão Milton, foi. Furacão Milton. Mesmo em São Paulo, outro dia, de repente, o primo do Milton, né, primo que passou do Milton, aqui. que deu um apagão geral. É complicado. Então isso está se tornando uma coisa muito recorrente. Sim. E é claro que isso tem também um impacto sério na psique, principalmente da juventude, que quando projeta para frente no futuro, Tá fica travado, apavorado, né? Não sabe o que fazer. não sabe o que virar. Os jovens, a gente pensa muito, o que vai ser das profissões do futuro, por exemplo? Porque os jovens não estudam mais. E ainda tem AI, gente. Aí você ainda me lembrou de mais uma coisa seríssima que tá chegando outra. e que tá aí. Daqui Tá a aí. pouquíssimos anos já vai ser tudo diferente. Tá aí, com certeza. Tá puxado. Tá puxado. A gente devia, eu sempre falo isso, quando eu era criança, era muito mais leve. Eram várias coisas mais leves. Eu acho que a gente tinha um coração mais leve. Então eu falo que a gente via menos maldade nas coisas, e hoje tudo é maldade, os olhos, né, mudou o olhar, né, das pessoas. E a gente tinha, não sei, era mais leve na alimentação, no nosso dia a dia. E você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Quando a gente pensava no futuro, realmente, a gente pensava, Era lindo. poxa, que legal. Nossa, quando a gente chegar nos anos 2000, aí veio Uau. 2000, agora a gente já tem 2024. E agora você pensa, como que vai ser para os meus netos, né? Será? O que eles vão viver? A gente Exatamente. não sabe, é uma dúvida muito grande, né? A nossa expectativa era positiva, agora é uma expectativa Sim. Tensa. tensa. Sim. Tensa. O que será que tá vindo? Meu filho até falou esses dias, a gente antigamente perguntava, o que você vai ser quando crescer? Numa sala de aula, então tinha médico, advogado, várias profissões. Hoje, eles não sabem nem o que eles querem, ou vou fazer TikTok ou alguma coisa. Não tem uma clareza e não tem profissões que são coisas que a gente precisa muito na vida. Médico, advogado, tudo isso. Não existe mais isso. São outras profissões do futuro e vai faltar, né? Vai faltar profissional. E gera uma insegurança mesmo. É. Você é de uma família que tem 4 irmãos, é isso? Sim, sou a mais nova de 4 irmãos. Ah. E é uma história linda, porque meus pais são do interior de Minas Gerais. Meu pai é de uma cidade que chama Uberaba, uma cidade no Triângulo Mineiro. E minha mãe de Sacramento, que é do lado de Uberaba, que é menorzinha ainda, não tem nem no mapa. De onde Meus sogros são de Uberaba também. Então, sabe bem do que eu tô Sei falando. Uma caretice, né? Uma coisa assim de realmente de interior mesmo. Aí meu pai, quando foi se casar com a minha mãe, falou: olha, eu vou te levar pra morar na cidade grande. Aí minha mãe brilhou o olho, achou que ele ia trazer pra São Paulo, né? Aí ele casou com ela e levou pra Brasília. Em 60, quando não tinha nada, Brasília era um canteiro de obras. Eles inauguraram a cidade, mas não tinha nada. Era uma poeira vermelha, não tinha nada, nada estava pronto, não tinha ninguém, era uma coisa. Aí minha mãe falou: puxa, não acredito que ele me trouxe aqui pra esse lugar.
Aí, rapidamente, ela engravidou do meu irmão, Ciro. E aí ela falou que aí a vida dela ficou ótima, tudo certo, ficou ali, né, feliz com o primeiro bebê. E ela teve 3 filhos em 3 anos seguidos. E aí, numa época que não tinha fralda descartável, era... Lavando Imagina ali. você ter 3 filhos com 1, 2 e 3 anos. Escadinha. Sem fralda descartável. Ela falou que ela passava o dia inteiro cuidando deles, de noite, quando eles dormiam, ela ia lavar as fraldas. E é assim, aí, enfim, uma dureza danada numa cidade que estava começando, ela e meu pai jovens. E aí, depois de 7 anos, ela engravidou de mim. Então ela fala que quando ela engravidou, ela falou, ai meu Deus, e ela não foi planejada. Aí tem uma história maravilhosa que ela tomava pílula, né? E aí ficou 7 anos ininterruptos tomando pílula. Aí um dia ela foi no ginecologista e ele falou, Dilka, qual foi a última vez que você interrompeu a pílula? Aí ela falou, que última vez? Não interrompi, eu tô tomando direto. Ele, não pode. Uma vez por ano, um mês do ano, você tem que parar. Só pra dar um refresco e depois continua. Aí ela, mas será que eu não vou engravidar? Imagina, você tá há 7 anos ininterrupto, tem que parar. Ela parou, eu vi no primeiro mês. Eu devia estar Nossa, esperando a deixa. Aí eu sempre agradeço a doutora Ming por ter me dado essa chance de vir. Mas enfim, aí eu nasci a caçula, né, dessa família com 4 filhos e somos super unidos. Uma família assim muito bacana. Eu tenho muita sorte porque a gente sabe assim, um apaixonado pelo outro, e mesmo quando tem, é claro, tem também as dificuldades, as brigas, como todas as famílias, mas a gente tem uma coisa de união e de um querer estar ali pro outro. Sim. Então, muito bacana. E para eles, né, que moravam numa cidade pequena, como que foi, assim, você de repente estava na televisão? Como foi para sua família? Olha, primeiro, como que você chegou nesse processo do Cacete Planeta, por exemplo? Como que você caiu lá? Por causa da MTV, né? Tá. Eu comecei na MTV e aí me puxaram pra Globo. No começo eu teve Hollywood Rock, Free Jazz, eram uns programas de música que eu fazia. E aí depois eu fiz um programa que chamava Radical Chic, que era, lembra? Era um programa todo dia, era diário. Trabalhava pra caramba ali. E aí, durante o Radical Chic, os cacetas ficaram de olho em mim e falaram, vamos chamar essa garota pra vir aqui trabalhar com a gente. E aí me fizeram o convite, e aí eu topei na hora, adorei. Imagina, adorava assistir o cacete, morria de ir. Aí fui. E aí fiquei 17 anos, eles me chamavam de a 8ª caceta, né? Porque eu era a única mulher. Sim. Eram 7 homens. Acho que é o seu foco, então, porque os seus irmãos, 4 homens lá... Não. Meus irmãos é um homem e 3 mulheres. Tem a Sinira, a Guta e eu. Então tá. São 3 mulheres. 3 mulheres. Mas lá eu era a única daqueles maluquinhos lá do Você sabe que eu perguntei da sua família exatamente por isso, que eu queria entender um pouco, porque a sua experiência com não era assim, geralmente as mulheres assim que passaram, sei lá, tiveram 3 irmãos homens, quando elas chegam numa fase profissional e vão lidar com mais homens, às vezes existe uma facilidade. Você não foi criada só com homens. Não, e aí quando você chegou e você tava ali só com homens, numa fase que, vamos dizer, né, amiga, difícil. Era super machista, o mercado. Hoje mas naquela época, então Como foi isso, assim? Como que você lidou com essa situação? Cara, eu sou uma pessoa eu sou muito de novo, eu sou alegre e com muita disposição. Então, tudo que eles propunham eu topava, e vamos lá, vamos fazer. Eu acho que isso também quebrou as barreiras. Sim. E a gente se dava muito bem também. A gente é uma família, tipo, até hoje eu vou pro Rio, primeira coisa, ligar pra ele pela Penha, eu sou madrinha do filho dele, e aí quero sair com o Cláudio e quero ver o Beto, e sabe assim, a gente é muito amigo. Vocês são amigos muito, então até hoje, que delícia. E com o Bussunda foi uma coisa assim, a gente era grudado, era uma amizade muito intensa, muito, muito linda, e quando ele foi embora, foi um choque, assim, tipo, sabe assim, quando você... Eu escutei a sua história sobre isso, mas conta pra gente como que foi, né? Porque lógico, né? Uma coisa que foi lindo mesmo. Tem 2 histórias. Qual você escutou? Eu escutei que você não foi viajar. Do meu filho. Não, a que eu não fui viajar. Você não foi viajar. Tá, a que eu não fui viajar é o seguinte,
Então, tem essas coisas meio do mundo intangível, né? Que a gente não consegue explicar, os mistérios. Eles estavam... Era a Copa do Mundo e os cacetas todos eles faziam isso comigo toda vez. Danados. Eles iam pra Copa e eu não ia, eu ficava no Rio, num fundo verde que chama Chroma Key, fingindo que eu tava, porque eles todos queriam ir e nunca sobrava pra mim. Eu não ia pras Copas do Mundo, eu ficava no estúdio fingindo que eu tava na Copa. Essa que foi a Copa da Alemanha, mais uma vez aconteceu isso. Eles foram todos pra Alemanha, eu tava gravando no Rio, e aí eu era casada com o João Suplicy, e o João, músico, foi convidado pra fazer um show na Ilha de Castelo de Caras, que era perto lá do lugar da Copa. Enfim, eu ia pra Alemanha com o João passar o fim de semana e eu ia encontrá-los lá. E tava tudo pronto, passagem, tudo pronto. Um dia antes de ir, foi me dando uma coisa assim, eu falei, cara, não quero ir. Aí eu já falei, como não, tá louca? Vamos, claro que vamos, tá tudo pronto. Eu falei, não sei, ainda. Olha a seguinte frase que eu falei, vão precisar de mim aqui. O João falou, tá maluca? Tá maluca. Aí eu falei, não, João, vai, eu não vou. O João foi e eu fiquei. E aí no dia seguinte eu falei, caraca, eu tô maluca. Não fui. Eu fui. Ele foi. Ele foi, eu fui e eu fiquei sozinha no Rio. E eu fiquei ali, mas eu tava sentindo uma coisa, e eu sou muito intuitiva, muito. Eu tenho várias histórias de intuição incríveis. Aí eu tava em casa, sabendo que alguma coisa tava estranha, eu tava me sentindo muito estranha. E aí, na segunda noite, tocou o telefone de madrugada, e era a Ana Quintela, que é a mulher do Hélio de la Penha, aos prantos, Maria, caramba, o Bussunda morreu. Eu falei, como assim? Ela, o Bussunda morreu, teve um ataque fulminante do coração, e a gente precisa que você vá para casa dele para dar a notícia para a esposa e a filha. Nossa, que difícil. Imagina, ou seja, literalmente, iam precisar de mim. Claro. Sim. E eu era muito amiga, não só dele, como da esposa dele, a Angélica, minha fofa, que eu amo, sabe assim, e a Juju, que eu vi nascer, e que era nossa flor de amor. Então foi um período muito difícil, e que bom que eu estava no Rio, né, que eu pude estar ali naquele momento tão delicado, e que eu pude estar ali naquele, né, para acolher aquelas duas naquele momento tão difícil. Mas tem uma outra história que você não sabe, que eu vou contar, que é muito boa, que foi o seguinte, eu tinha tido a Maria Luísa, Bussunda foi a primeira, Bussunda e a Angélica foram as primeiras pessoas a chegar na maternidade. Antes do meu pai chegou já o Bussunda com um presente lindo, que era um bonequinho chupetudo, que ela até hoje tem na cama dela jogado aquele boneco lindo. Que legal. E aí, Bussunda faleceu, daí há 2 anos eu engravidei de novo. E aí, quando foi chegando a época de dar luz, foi me dando uma coisa, caraca, como assim? Bussunda não vai nem saber que eu tive bebê, que coisa esquisita. Olha. E ele não vai estar comigo na maternidade, sabe aquela coisa assim. E aí, enfim, eu sempre sou super natureba e eu queria ter parto em casa, tinha uma banheira, uma doula comigo, Elolessa, que me acompanhou o tempo todo, enfermeira parteira. Né? Enfermeira obstétrica. Aí chega Felipe, 39 semanas, nada, uma barriga desse tamanho. Aí o médico já, olha, quando fizer 40 semanas, eu falei, não, nem vem, porque eu não vou marcar cesariana, 40 semanas nada. Quando foi chegando na 41ª semana, eu já explodindo. Aí estoura a bolsa, então eu fui, eu tive o Felipe, a Angélica, a mulher do Bussunda, chega na maternidade. E eu, que fofa, cara, ela deve ter sentido que eu tava, né, pensando nisso. E aí ela chega e olha pra mim, começa a chorar, me abraça, e eu, caramba. Aí ela, Maria, está ligada que dia é hoje? Eu não tenho a menor ideia, nem do bem. Estava aqui tendo um bebê pelas orelhas, nem sabia. Não sei que dia é hoje. Ela, hoje é aniversário do Bussunda. Seu filho nasceu no dia do aniversário. Meu filho nasceu no dia do aniversário do Bussunda. Olha! Que não é demais? É a sua história com eles. Com certeza. Foi muito forte essa história, né? Foi muito forte. Pra mim foi muito forte, porque... E eu tava, quase que briguei com Deus, porque eu falei, cara, como assim? Morre, Bussunda, que coisa absurda. Aí nesse dia eu falei, não, tá tudo certo. Onde quer que ele esteja, certamente ele tá aqui. E todos os aniversários do Felipe, a gente faz um brinde pro Bussunda. Que legal, lindo. Que legal. A vida é muito linda, né, gente? Até as coisas difíceis são significativas e a gente aprende tanto com elas. E a gente dá valor e amplia o olhar.
É muito lindo. E tem que aprender a olhar por esse lado também, porque as perdas, elas fazem parte das nossas vidas, né? É nascer, infelizmente, e uma hora a gente vai embora. Vamos todos. Mas é a gente aprender a olhar por esse outro lado. Com certeza ele tá na sua vida e vai estar para sempre, né? Ai, você tem um posicionamento incrível, assim, como mulher também, eu acho. Porque eu tipo, de novo volto, né, na questão assim de família e de chegar a trabalhar no Caceta. Eu acho que assim, você quebrou muito regras, porque você chegou ali num grupo de homens. Sim. Você conseguiu se colocar de um jeito, não como uma mulher vítima ou como uma mulher que quer ser mais. Você se colocou como uma irmã ali deles. Então, isso é legal. Acho que esse posicionamento tem que ter, né, gente? Uniu de um jeito legal. Eu acho que também a minha influência, né, para as outras mulheres do país, ela foi muito positiva nesse lugar também. De nem ficar reclamando porque sou mulher e é difícil. Então a coisa do vitimismo nunca foi a minha praia. Nem de ficar impondo porque eu sou mulher. Então, não. Mas assim, uma postura firme. Eu sou mulher. Eu sou muito bem preparada. Eu tô aqui, eu sei fazer, eu faço bem. E tá tudo certo. E eu, inclusive, vou fazer o que eu quiser da minha vida. Ninguém vai me dizer o que eu posso e o que eu não posso. Inclusive, em termos de liberdade, o livro sobre liberdade econômica. Em termos de liberdade maravilhoso. Vamos combinar que poucas pessoas no mundo se divertiram tanto quanto eu nessa vida. Isso é verdade. Porque isso é verdade. Muito. E assim... E você fala bastante aqui. Prazeroso, né? Prazeroso. Conta um pouco do seu livro. A gente quer conhecer um pouquinho. Esse livro fala sobre liberdade, principalmente em termos de liberdade feminina, né? Num país machista como o nosso, onde a maioria das mulheres nunca teve nem chance de protagonismo e, né, nos foi negado tudo. É muita repressão sexual, repressão em todos os níveis, né? Sempre teve aquela coisa, o cara sai pegando todo mundo, é igual garanhão, a mulher sai pegando todo mundo, é uma galinha. Sabe, vamos parar já com isso? Que regra foi essa que colocaram? Que regra foi essa, que é tão desfavorável para as mulheres. Pois é. Então a minha postura também sempre foi muito assim, eu peguei quem eu quis. Eu namorei para caramba. E não tinha quem fosse me dizer que eu não poderia. E nem por isso eu caí no lugar da vulgaridade. Eu tive a manha de fazer, de transitar, inclusive pelos papéis de sex symbol, dessa coisa do allure, né, da beleza e da sensualidade, sem cair na vulgaridade, com firmeza. Sim. Apenas como direito de exercício da minha feminilidade, da minha sensualidade, do meu prazer. Até no filme de Pernas pro Ar foi mais um momento que eu fui assim, precursora, eu e Ingrid falando do orgasmo feminino, que ninguém falava nisso. E vambora falar. E escolheram muito bem essa personagem pra você, né? Foi sensacional. Marcela, minha cara. Sim. Muito bom. Então, assim, eu consegui, eu acho que a psicologia também ajudou para isso tudo. Porque eu tinha consistência de discurso. Porque eu tinha não só a experiência de vida, mas todo um embasamento teórico, milhões de pesquisas ali que sempre me deram suporte intelectual até para tomar as decisões que eu tomei. Então eu fui realmente uma pessoa muito privilegiada, sem dúvida, em todos os níveis, e que soube também usar as oportunidades de uma forma que fosse boa para mim, mas que fosse boa para todas as mulheres de alguma forma. Então, tem um outro livro que eu lancei que eu não trouxe aqui, que é um coletivo de mulheres, chama Uma Sobe e Puxa a Outra. Ai, que demais! É lindo, é lindo. Eu tava sem na hora que eu vi, não trouxe, mas depois eu vou mandar de presente para vocês. Favor, vamos colocar aqui, ó, na nossa... É lindo. E nesse livro eu escrevi um capítulo que eu conto sobre a história da minha avó, da minha mãe, minha. Minha mãe era atriz também. Bom, minha avó, gente, com 14 anos já estava casada. 14 anos. Meu Deus, Quando ela tinha, sei lá, 30 e poucos, ela já tinha 11 filhos.
Era outro mundo, era inacreditável aquilo. Minha mãe, que foi a 11ª, que era atriz, e ela era tão talentosa que ela fazia todos os papéis das peças de teatro na escola dela. Quando ela casou com meu pai, tinha aquela coisa, não pode, ou cuida da família, ou é mulher de bem, de cuidar de família, ou vai por aí procurar atriz, para ser atriz. Então minha mãe escolheu a família e deixou, né, de ser atriz. Lhe foi negado o protagonismo nos palcos e nas telas. Então quando eu subo ao palco, eu estou subindo por mim, pela minha mãe, pela minha avó e principalmente pela minha filha, para que ela e a minha neta possam ocupar esses espaços de protagonismo de uma forma muito tranquila e feliz e sem as ilusões, porque também são profissões, parece que é tudo muito lindo, mas é difícil pra caramba ser atriz, é difícil pra caramba viver do showbiz. Cinema, eu tenho feito muito cinema agora estou escrevendo roteiro também. É difícil, gente, cinema no Brasil, então realmente a pessoa tem que gostar muito. A cultura não é muito valorizada. Não é difícil. Apesar da gente ser 3,5% do PIB do país, vem do audiovisual. A gente gera mais fluxo de lucro, de grana, do que a indústria automotiva, e ninguém fala nisso. E, sabe, assim, é tão difícil ser atriz e receber, sabe, a credibilidade que a gente merece e o reconhecimento por isso. E, no entanto, a gente gera tanta coisa boa para esse país. E a gente também mostra, é um espelho do que a gente é. Né? Quando você está fazendo um filme, uma peça de teatro, você está mostrando o que a gente é. A gente é esse povo lindo, todo mundo misturado. E vocês são influenciadores, desde sempre. Sempre. Né? Porque as pessoas acabam se espelhando. Não tem como, né? Exato. Então, assim, eu sempre tive essa delicadeza de me colocar de uma forma muito firme, mas ao mesmo tempo com muita humildade, com muito pé no chão, para também não cair nos delírios, porque também tem esse outro lado. Porque como as pessoas adoram artista, então se você bobear, você fica achando que você é mais que os outros, porque fica todo mundo, como você, posso tirar uma foto, não sei o quê. A gente não pode cair nessa armadilha, porque a gente não é nem mais nem menos que ninguém. E muitas vezes o glamour do tapete vermelho acaba cegando as pessoas. Com certeza. Então, nesse aspecto também, eu fui muito firme, porque eu nunca caí nessa ilusão. Então, eu passei pelos altos e baixos da minha vida, da minha carreira, todos com muita dignidade, com muita tranquilidade. E vou te dizer, os baixos não são os mais difíceis, os altos, quando você está realmente no topo, são os momentos mais difíceis de você manter a linha, de você manter, sabe, o equilíbrio. Você está em evidência, as pessoas estão olhando o tempo todo para você, então para você cair ali, dar uma sambada é muito maior. Né? Exatamente. Um monte de gente olhando. Eu falo que depois de você receber um prêmio, por exemplo, é o momento mais delicado, é a hora que você tem que ir para casa e ficar quieta, ao invés de ficar por aí dando pinta, porque é o momento que você fica frágil. Verdade. Porque a gente fica inebriado com o sucesso e isso fragiliza também. Você cai aí em lugares que são totalmente ilusórios, que são totalmente quando você está de fora, você, que bobajada é essa? É risível. Mas quando você está vivendo, para você cair ali, se achar a rainha da cocada preta, é fácil. É fácil. Então, o quanto a psicologia me ajuda em tudo, inclusive nesse manejo de altos e baixos naturais da vida. Sensacional. E voltando um pouquinho nessa parte dos seus projetos, antes da gente começar aqui, você estava falando sobre os 100 dias do bebê. Mil dias. 1000 dias do bebê? São os 3 primeiros anos. Tá. 1000 dias do bebê é uma janela de oportunidade como nenhuma outra. A ciência, você sabe como é, cada hora chega uma teoria e aí muda tudo. Verdade. Então hoje, gente, ovo é a melhor coisa, porque o colesterol é bom. Aí semana que vem não pode comer ovo de jeito nenhum. É sempre assim, a ciência tem isso. Tem pouquíssimas coisas absolutamente convergentes na ciência, pontos de convergência. Uma delas são a importância dos primeiros 1000 dias do bebê.
E isso é uma unanimidade, assim, desde Freud fala disso, do quanto a estrutura de personalidade se estabelece precocemente nos primeiros anos de vida. Todas as teorias desde as comportamentais, tudo que fala de cognição, todo mundo, e inclusive as pessoas que estudam também a biologia e os processos da formação do cérebro humano. Nesses 3 primeiros anos, o cérebro ele vai para o dobro do tamanho, ele cresce o dobro do tamanho. E depois ele passa o resto da vida daquele tamanho, cresce só um pouquinho. Imagina o que acontece ali nesses 3 primeiros anos de atividade, de sinapses acontecendo, de atividade cerebral acontecendo. Então, é uma janela de oportunidade. São as primeiras impressões que a gente tem. É por onde as vias neuronais vão se estabelecer. Então, é que nem quando a gente vê assim, uma floresta, por exemplo. Tá ali, não tem via nenhuma, não tem caminho ali. Aí você vai e faz uma picada, vai com um facão, faz uma picada. E primeiro é difícil você passar. Aí vai passando, vai virando uma trilha. Aí até que vê alguém e asfalta, e aí vai virando e vira uma highway. Aí vira uma coisa gigante. E aí todo mundo vai passar por ali. No cérebro da gente isso também acontece. À medida em que a gente vai reforçando e reafirmando comportamentos, padrões, hábitos, a gente vai fazendo as vias neuronais. Então, as primeiras impressões, elas são fundamentais. Por isso que é tão importante pensar nos primeiros 1000 dias, por isso que toda a minha transformação até de carreira foram aí quando a gente fala de licença maternidade, para quê? Para poder amamentar, porque é nesse momento que mãe e bebê estão fazendo o tal do lock, o olho da mãe no olho do bebê forma essas primeiras vias neuronais por onde o afeto vai transitar. E se isso é estabelecido precocemente, daí a 30 anos, quando aquele homem vai viver uma situação difícil, ele vai ter a via do afeto para poder reagir. Se ele não tem, fica muito mais difícil. Entende a oportunidade? Por isso que eu falo janela de oportunidade. Quando eu trabalho muito com questões sociais, querendo transformar esse país cheio de desigualdade. Como que a gente faz para transformar? A melhor forma de transformação social é precoce. No primeiro momento, se a gente acolhe direito nossos bebês, se a gente cuida bem desses primeiros 3 anos, depois vai o negócio, todo o processo cognitivo, a criança aprende melhor, o sistema imunológico é mais forte. Porque quando o bebê está mamando, o leite materno, ele previne de câncer, ele previne de diabetes, ele previne de doenças cardíacas. Bebê que é alimentado com leite materno tem um sistema imunológico em outro nível. E não só fisicamente, mas também psiquicamente, emocionalmente. Então é isso, esses primeiros 1000 dias, gente, é uma unanimidade, todo mundo concorda. O quanto é importante para todo o desenvolvimento, não só psíquico, mas físico também, da saúde da pessoa, os procedimentos adequados nessa primeira infância. É uma construção mesmo de um futuro melhor para aquele indivíduo ali que está... E, cara, quando a mãe está fazendo isso, ela está cumprindo uma função social, ela está fazendo um cidadão. Então todo mundo devia se unir para apoiar a mulher nesse momento. Eu acho que é aí a hora que realmente o bicho pega. Vamos falar assim, bem português, claro, o bicho pega. A mulher tem filho, aí ela tem várias responsabilidades que ela tem que voltar a assumir, né? Tem que voltar a trabalhar, tem que cuidar de casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar dela. E tem uma pressão muito grande, né? Você já vê que tem uma pressão muito grande depois que você tem filho. E aí como que você vai ter essa cabeça tão tranquila para você ficar lá e amamentar e criar esses 1000 primeiros dias, né? Então, com apoio. É a hora que a gente mais precisa de apoio. Então é aquela coisa que por exemplo, quando você está amamentando, você tem que estar muito bem hidratada. Você tem que beber muita água. Você quer gelada? Não, gelada. Menina. Por falar nisso. Não, mas então, por exemplo, essas coisas básicas. Você está perto de uma mulher que está amamentando, primeira coisa, quando ela vai amamentar, corre e pega uma água e oferece para ela.
Olha, é uma coisa tão simples, mas que faz uma diferença. Cuidado ali que faz diferença. Isso em todos os níveis e até em políticas públicas. Então vamos criar licença maternidade, vamos proteger a mulher para que ela possa fazer isso, para que ela esteja segura enquanto ela está fazendo isso. Porque também é um período, gente, são 1000 dias. Depois disso, ela vai naturalmente voltar à vida anterior dela, e esse bebê também já vai estar preparado para isso. Mas o mercado de trabalho não perdoa. Não perdoa. 1000 dias é muita coisa para o mercado de trabalho, né? Nem 6 meses. Quando a gente Imagina. Quando a gente conquistou a licença maternidade de 6 meses, a gente conquistou para funcionárias públicas, e na iniciativa privada é uma lei de incentivo. Então, se sua empresa quer aderir espontaneamente, você vai ter incentivo fiscal. Mas a gente não fez uma lei impositiva, porque senão ia dificultar ainda mais o lugar da mulher no mercado de trabalho. Sim. Então é isso, sabe assim, até as conquistas mais importantes, elas têm que ser feitas com muito cuidado para não dificultar ainda mais. E que pena, porque devia estar todo mundo querendo apoiar a mulher nesse momento. Com certeza. Até para a gente ter uma sociedade melhor daqui a pouco. Porque vamos combinar que está muito difícil. Tá. As pessoas estão muito loucas e estressadas e violentas. A violência no Brasil Aumentou demais. é uma coisa surreal. A violência contra as mulheres, dentro da própria casa. Gente, isso é inimaginável. A gente E precisa... ela sofre quieta, né? Muitas Ela vezes. sofre quieta. Sim. Sem o Vou apoio. voltar a uma coisa que a gente estava falando antes, né? A gente vive numa bolha, né? Então a gente tem informação, a gente consegue tomar decisões, fazer escolhas. A maioria não consegue. Não consegue. E é uma coisa que a gente fala, muitas vezes você fala assim, será? Com certeza, sim, com certeza. Porque Tem aí muita vem, mulher várias ali. coisas, vem a dependência financeira, Claro. né? Emocional. Vem a dependência emocional. É tanta coisa. Muito delicado. A gente tem que ajudar a sociedade a aprender a dar essa retaguarda tão necessária para as mulheres, principalmente nos momentos que elas estão fazendo essa função que é para todo mundo. É uma função social. Criar filho não é só para você está criando para o mundo. Essa pessoa depois vai estar aí no mercado de trabalho, vai estar aí no trânsito. Sim. E se ela for uma pessoa equilibrada, uma pessoa cujas vias do afeto foram inauguradas, a gente vai ter um trânsito mais civilizado, a gente vai ter chefes mais compassivos e inteligentes e interessantes, enfim, todo mundo ganha com isso, né? E as mulheres te procuram pra falar sobre isso, sobre essa dor que elas sentem? O que é, assim, a dor maior, vamos dizer, que elas te falam? Ah, eu tenho ali em casa, não consigo trabalhar porque eu tenho filho, eu tenho que cuidar da casa e eu não tenho um apoio. Eu acho que a maior dor é a exaustão. Porque a gente fica exausta. Porque, além de tudo, a maioria, hoje no Brasil, a maioria das mulheres é também a pessoa que dá conta, inclusive, de bancar e pagar as contas. Então, isso é muito, gente, é muita responsabilidade. Muito. A gente fica exausta. Porque aí, mesmo que você tenha... A maioria, grande maioria, está criando seu filho sozinha, né? Sim. Mas mesmo as que têm um parceiro, e mesmo as que têm um parceiro bacana pra caramba, no dia que o cara troca a fralda, ele conta pra todo mundo, olha como eu sou legal, eu troco a fralda. É verdade, a gente já falou disso. Oi. Uma coisa básica, Entendeu? simples, que faz parte, né? Pois é, entendeu? É assim, aqui no Brasil a gente ainda tá muito engatinhando. Você vai nos países nórdicos, nossa, entendeu? Não tem nem essa conversa. Eu tô falando de coisas tipo assim, a mulher acorda cedo, trabalha o dia todo, e aí ela vai, busca o filho na creche, e aí ela tá preocupada, o que vai estar na lancheira do filho no dia seguinte, Sim. e ela já foi ao supermercado para comprar, e ela já tratou bem a cozinheira e já, sabe assim, ela fez todo o ciclo Sozinha. 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 É muito raro o cara que tá preocupado, mesmo os caras legais que estão dentro de casa com as mulheres. É raro. Imagina os outros que estão nem aí, que faz filho e abandona, enfim, Sim. existe pra caramba, né? Então, assim, eu acho que as mulheres são heroínas, de verdade. E tudo que a gente puder fazer para apoiar
E eu outro dia vi uma coisa no Instagram também que eu adorei, que era um cara falando, quando você for visitar uma mulher que teve bebê, ao invés de chegar lá e levar flores, e levar um presente, chega pra ela e fala, eu vim aqui arrumar, eu vim fazer a faxina pra você, eu vou fazer o jantar enquanto vai descansar. Porque é verdade, gente, porque é uma coisa... A gente fica muito cansada, muito exausta, porque ainda chega de noite, o bebê acorda e chora, e mama, e vai, roda, faz cocô, e limpa. É muita coisa. Falta rede de apoio, né? Falta rede de apoio. Falta muito. Voltando na questão, né, de trabalho, tem uma pesquisa que 70% das mulheres que, depois que têm filho, param de trabalhar e vão tentar empreender. Não conseguem voltar para o mercado de trabalho, né? Mas aí elas acham que empreender é mais fácil. Mas, gente, empreender é difícil pra caramba, principalmente nesse país, né? Muito difícil. E aí elas se chocam com uma realidade que até então elas também nunca passaram, que é cultural, né? Eu falo que tudo é cultural. Fica frustrada, né? É mesmo. Entendeu? E aí? Eu falo, realmente é difícil para essa mulher que quer empreender. E muitas vezes elas estão naquela idade também, já da menopausa. Sim, ainda tem o etarismo. Que tá cada vez mais precoce. Tem mulheres com 35 anos entrando na menopausa. Então a mulher tem filho, daqui a pouco já tá na menopausa, tem que empreender. Eu falo, gente, e aí? E ainda tem que estar linda. E aí... Tem que treinar, fazer atividade, comer bem. E os hormônios fazem assim. E aí um dia você tá, uau! No dia seguinte você se sente o cocô do cachorro. E como faz? E tem que lidar com tudo isso. Tem que ter amiga. Tem que ter amiga. Gente, tem outra dessas pesquisas maravilhosas de longevidade que eles falam que, claro, comer bem, fazer exercício, dormir e ter amigos. Isso é importantíssimo. Ter alguém para ligar na hora que o bicho pega faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E isso é uma escolha deliberada. Porque a amizade não é algo que cai do céu. É uma coisa que você cultiva diariamente. Sim, é você ligar para a pessoa. É você, na hora que a pessoa está precisando, você tá ali para ajudar. Ou na hora que você está precisando, você ter a humildade de ligar e pedir ajuda. São laços. Por isso que eu falo eu sou total da cultura do afeto, da cultura do pacifismo. Porque é isso que nos torna mais humanos. É na hora que a gente está ali para o outro que a gente né, tem o significado verdadeiro de estar vivendo. A vida é para isso, a gente está aqui para isso. Pra criar tão bom relação. Quando a pessoa lembra de você com o carinho e o amor. Por exemplo, você contou a sua história com o Caceta. Pra gente é tão bom ouvir isso, porque às vezes a pessoa fala, terminou o programa, eles não são mais amigos, brigaram, nem se falam mais. E quando você traz isso, fala, não, acabou um projeto que a gente tinha, mas a gente continua com a amizade. Pra gente que é fã, que assistiu muito, fala, que bom que é isso. Gente, escolha deliberada. Isso é cultivo diário e não é fácil. Tiveram momentos que eu fiquei puta da vida com eles também. Lógico. Mas eu escolhi ter uma relação clara, limpa. Na hora que eu fiquei braba, ao invés de eu ser grosseira, eu esperei. Isso também, essa dica que eu dou pra todo mundo, gente, silêncio é a melhor coisa. Na hora que vem a emoção da raiva ou da frustração, o que você faz? Pega, se te manda um zap desaforado, não responda na hora. Bota ele na bolsa e tranca a bolsa no banheiro. 2 horas depois, a resposta que você vai dar é completamente diferente da resposta que você daria na hora. Você pensa, né? Completamente diferente. Então, isso é escolha. Isso é escolha. É tomada de decisão a partir do discernimento, da inteligência, e não a partir do impulso, ou do sangue quente, ou do trauma. Tá, sabe? Por isso que eu falo, a gente tem que fazer terapia, a gente tem que se observar o tempo todo e a gente tem que escolher. Aí vem a questão que eu adoro falar, que é o autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo. Eu falo que o autoconhecimento ele te liberta e te salva. Sim. Não é? É a base de tudo. Eu recomendo pra todo mundo também fazer terapia, porque antes era uma coisa assim, tá fazendo terapia, tá doido, alguma coisa desse tipo. E na verdade é realmente isso assim, entendeu? Se a gente não fizer terapia, a gente fica tudo doido aqui nesse mundo doido que a gente vive, né? A gente precisa entrar, trazer, pensar. Eu faço muito isso, essa atividade também. Tô estressada, subiu aquela coisa.
vou ali no banheiro e já volto. Respira, toma uma Tem que fazer água. uma respiração. Porque Tem senão que você fazer. perde todas Não, as não suas adianta. relações, que já não é fácil construir. Então, Sim. cada um tem uma opinião, isso é natural, as pessoas divergem, tem que conversar. Acho que o diálogo é tudo também, então a gente precisa colocar pra fora. Quando a gente fala também das mulheres que se sentem assim, muitas vezes elas guardam a culpa e vão guardando, não dividem com o parceiro e põem toda a responsabilidade pra elas. E não é assim que Até funciona. adoecer, né, gente? Sim, Até adoecer. até adoecer. Aí é onde você para e fala, acho que agora eu vou ter que cuidar, mas Você aí tem pode que ser se tarde. comunicar. Você tem que se comunicar. É. Olha, amor, eu estou me sentindo assim. Preciso de Não tô ajuda. bem. Com clareza e com respeito. Por quê? Né? Tranquilidade. E não ficar em ambientes que você não se sente bem. Isso eu aprendi. Não deixar a influência tóxica continuar na sua vida. Continuar. Com certeza. Se retira. Se Com retira. certeza. Ai, Maria Paula, acho que eu sou mais fã ainda agora. Pergunta que mais pergunta. Que delícia. Toda pergunta de mulher. Quando você fez o De Pernas pro Ar, o primeiro, que você quebrou realmente o mito da mulher, falar do orgasmo, da sexualidade, como que foi para outras mulheres? Nem vou perguntar para os homens, para as outras mulheres. Elas se assustaram? Nada. Ou elas falaram, graças a todo Deus. mundo via, Maria Paula, eu também quero vibrador, também quero um rabbit. Lembra que chamava rabbit, coelhinho? Que maravilhoso poder falar disso, gente. Que isso? Por que a gente não pode? Oi? Como Claro que a gente pode. Inclusive, a gente pode recomendar o melhor rabbit da vida. A gente trouxe aqui a Camila Gentili, não sei se você conhece. Sim, sim. Gente, ela é maravilhosa. Maravilhosa. E ela fala com tanta propriedade e ela fala de um jeito assim que o sexo é saúde. E é mesmo. Né? E Demais. ela tava falando do vibrador, que é bom pra endometriose, e ela Sim. contou isso aqui. E só que a mulher, ela nem se toca, né? Ela não se ela não põe a mão nela mesma, ela não se toca. Ela não... Às vezes até a Albertina, né, falou isso. Uma médica, a gente perguntou, por que o câncer de mama tá aumentando? Porque a mulher não se toca. Além da falta de formação, ela não se toca. É louco, né? E aí, ter uma pessoa assim como você, inteligente, porque isso é importante, né? Saber como fala, tudo isso. E de um jeito leve, divertido, que traz é um humor trazer informativo, isso, né? Poder trazer isso à pauta, eu acho que é muito importante. Então, por isso que eu pergunto, como as mulheres te enxergam, né? Até hoje te falam O tempo sobre isso. todo, até hoje, é muito bom. E é bom porque traz uma intimidade, né? Uma coisa compartilhada mesmo. É quase que uma confidente que você conta os seus segredos, assim. É muito legal. Eu acho que também uma coisa que facilitou isso, esse lugar que eu consegui construir para mim, inclusive enquanto persona, né, pública. Porque como no Cacete Planeta eu sacaneava todas as estrelas, eu acho que isso me aproximou muito das mulheres também, porque uma coisa que existe muito também é essa coisa da rivalidade feminina. A mulher, quando é muito estrela, lá em cima, dá meio que uma raivinha, assim, poxa, ela tem tudo, ela é maravilhosa desse jeito e tudo. E aí, quando eu ia lá e desconstruía isso, as mulheres se sentiam mais próximas de mim. Então, não tinha nem essa coisa da competição porque eu era uma estrela ou porque eu estava num lugar, né, num tapete vermelho. Apesar de estar no tapete vermelho, as mulheres sempre me tiveram como alguém que estava do lado delas, assim, Legal, né? desconstruindo Legal. esses mitos e também os tabus. Sim. Principalmente os tabus, poder falar do que a gente precisa falar, né? Eu li que você falou em algum lugar que você tá na melhor fase da sua vida. E tá mesmo, porque mesmo. tá linda, linda, radiante, com brilho nos olhos. Sem dúvida. Isso é a experiência, é a vivência. Sim, isso. E é essa disponibilidade de novo. Eu sou afim, eu gosto. Então, vocês me chamam para vir no podcast, eu venho. Eu fiz uma ginástica para conseguir ajustar porque eu fico poucos dias em São Paulo. Eu falei, não, mas eu quero ir, porque eu sei da importância disso. Eu sei que a gente precisa estar juntas falando das coisas importantes pra gente. E pelo nosso olhar. Porque se a gente deixar também, os conteúdos majoritariamente são
escritos por homens. Inclusive as histórias das mulheres são contadas através do olhar masculino. Que nem viveram, né? Que nem viveram, e isso nos diminui. Ideia, né? Pois é, então esses momentos aqui, sabe assim, eu não perco por nada. Ai, gente, obrigada. Eu também. Que honra, que a honra. gente tem um presente pra porque agora a gente tem uma parceira apoiadora, que é a Defo. Até a gente quer mandar um beijo pra Fernanda da Diasa. Bê, maravilhosa. Que tá mandando aqui. Os produtos dela são maravilhosos. Que bom, Olha, adoro. esse é maravilhoso. Eu faço toda noite uma drenagem aqui. tudo. Esse esfoliante é um lançamento, nossa, assim, cheiroso. Ai, e o obrigada, shampoo de gente. crescimento e fortalecimento. Obrigada, adorei. Que eu falo assim, toda hora eu tenho que tá fazendo o meu cabelo. Tão bom que é. Muito bom, A gente quer obrigada. mandar um amei. beijo, agradecer ela. É isso por mesmo, esse presente lindo. Não, e também aproveitando, agradecendo nossos meninos da Giza e da Videofly Produtora que cuidam dos nossos conteúdos, e também lembrando vocês de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. É muito importante que vocês interajam. A gente está construindo Com uma certeza. rede de apoio aqui. Juro, eu tô emocionada, eu não imaginava que essa mulher estaria na minha frente e conversando de um jeito que a gente tá aqui próxima, tô sua amiga. Delícia. Ó, mas antes de finalizar, deixa uma dica, alguma coisa que você queira falar para as mulheres. Isso. Acho que a maior dica que eu posso dar para as mulheres é: vamos sair do lugar da rivalidade, porque só quem ganha com rivalidade feminina são os homens. Então, você vê assim que os homens, eles têm uma coisa de se proteger muito forte. E a gente não tem. A gente precisa conquistar isso. Até quando os caras estão fazendo besteira, um vai, passa a mulher pra trás, o outro sempre dá um jeito de esconder, né? E mulher não tem isso. Quando uma vê, a outra geralmente é cruel, fala. Então vamos parar com isso, vamos proteger umas às outras. Vamos lembrar que a gente precisa ainda... A história foi desfavorável pra gente. A gente sempre foi, né, reprimida, proibida de fazer tudo. Gente, até as conquistas femininas são muito recentes. Até pouco tempo atrás a gente não podia ter um passaporte se o marido não autorizasse. É verdade, isso é 50 anos atrás. É muito recente. A gente acha que, não, né, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, mas é recente e a gente precisa muito proteger umas às outras para que a gente possa ter de verdade um lugar, sabe, de equidade mesmo. A gente não quer ser mais nem menos, a gente não quer brigar com ninguém, a gente quer ter, mas a gente quer ter o nosso lugar, a gente quer poder ocupar o nosso lugar. Então, mesmo enquanto atriz, enquanto intelectual, porque tem isso também, né? A mulher, para ser ouvida, ela tem que ter mestrado, porque senão ninguém acha que não é. Ai, terrível. Homem fala qualquer coisa, todo mundo já para ouvir. Então vamos mudar isso, principalmente entre nós. Vamos ouvir umas às outras e vamos incentivar isso para a gente poder criar cada vez mais esses ambientes em que a gente possa se sentir apoiada e feliz. Ai, que lindo! As suas redes. Gente, esse é o Maria livro Paula, dela também, ó. Esse maravilhoso. É meu livro. Eu não sou muito de redes, mas eu tenho um Instagram. Outro dia alguém falou: você tinha que ter um canal. Um canal, um LinkedIn. Não tem nada, gente. Eu mal tenho Instagram, mas o Instagram de vez em quando eu entro, que é Maria Paula _Brasil. Mas eu vou ter. Eu ainda vou fazer o meu LinkedIn, ainda vou fazer. Ai, que maravilhosa. Gente, muito feliz dela estar aqui, Muito. né? Eu, assim, também fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Até agradeço minha amiga Dani, que essa daí, ela é uma rede de apoio. Olha, Dani, você é maravilhosa, amiga. Ela, pra mim, é Dan, porque ela, gente, a avó dela é irmã da minha mãe. É da família, assim, muito próxima. E eu vi Dan desde crescendo. Sim. E hoje aquela mulher gata, sarada, inteligentíssima e ainda trabalhando. E amiga e parceira. E parceira. Obrigada, Dan, por ter me trazido até aqui. Nossa, obrigada mesmo. Gente, então, até a próxima semana. Se tiverem alguma pergunta que queiram mandar pra Maria Paula, pode mandar aqui que a gente manda pra ela. Faça comentários, quero saber o que vocês acharam. É isso aí. É isso mesmo, gente. Um beijo pra vocês, até a próxima e obrigada.
Obrigada.